Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, do melhor componente que é História, e acompanhe comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 44, revisão. Vamos à nossa revisão? Iniciando nossa revisão, e o tema dela é sobre escravidão. Ou melhor, escravização. Mas o que é ser um escravizado? É justamente aquela pessoa que tem a sua liberdade privada e essa liberdade está nas mãos do seu senhor, ou por vontade própria, em alguns casos, ou por meio da violência, por conta da moral, por conta da etnia. E essas questões elas serão levadas em consideração na prática da escravização. Então, vamos iniciar falando sobre a escravização na África. Escravização na África, prática comum entre os africanos, não possuía caráter comercial. Os escravizados eram adquiridos após guerras intertribais. Neste momento, nós vamos observar que inicialmente essa prática de escravização ela era comum entre os africanos, entre as sociedades africanas. Porém, ela não tinha um caráter comercial, eles não faziam a prática da escravização uma forma de angariar fundos, ou seja, recolher dinheiro com isso. E os escravizados, eles eram adquiridos por guerras intertribais. O que seriam essas guerras intertribais? Guerras entre grupos diferenciados. Neste momento, a África ela não é considerada uma grande nação. E nós vamos observar agora as formas de escravização na África. Acompanhem comigo. Temos aqui, como vocês podem observar, forma de escravização na África como a punição judicial. O que seria a punição judicial? Crime ou prejuízo a terceiros. Então, nesse sistema de punição judicial, nós vamos verificar a questão da prática de uma forma de conter, no caso, vamos dizer assim, o prejuízo feito a uma terceira pessoa. Então, nesse caso de punição judicial, constituía uma forma de escravização na África. Outra forma é a fome, com a incapacidade de a pessoa suster seu alimento. Então, quando a pessoa não tinha condições de se sustentar, e também de sustentar a sua família, ele se colocava nessa condição de escravizado para poder ajudar a sua família no seu alimento, A penhora, que é justamente a quitação de empréstimo através do oferecimento da sua força de trabalho, e ainda por meio de guerras, a escravização de prisioneiros de guerra. Então, vamos observar, essas formas de escravização. Mas por que havia escravização na África, O sistema judicial africano era compensatório. Prejuízo de um senhor poderia ser compensado com a aquisição de mão de obra. Ou seja, havia aquela compensação dos danos. E dentre as formas, como eu já falei há pouco, a punição judicial, que é o nosso primeiro tópico, por cometer um crime ou causar prejuízo a uma terceira pessoa, o cidadão, no caso ali a pessoa, poderia ficar na condição de escravizado. Outra situação é em relação à fome, quando a pessoa não tinha condições de sustentar-se, ou ainda a sua família, então a pessoa acabava se colocando na condição de escravizado nas mãos de um senhor rico. O outro ponto é a penhora humana, quando uma pessoa se oferecia como garantia para quitar um empréstimo. Ou seja, ele não tinha dinheiro para pagar e a forma que ele poderia quitar a sua dívida era através do oferecimento da sua força de trabalho e ainda por meio da guerra. Desde a antiguidade, vamos verificar no decorrer da história que a prática de guerras e aprisionar e escravizar os seus prisioneiros era comum. Então, o prisioneiro de guerra sobrevivente, automaticamente ele era escravizado. E isso vai acontecer no decorrer de todos os territórios, certo? De todos os grupos humanos. Então, essa prática de guerra ela vai ser uma constante. Porém, nós vamos observar que esses prisioneiros de guerra poderiam servir como mão de obra, ou em alguns casos poderiam também servir de sacrifícios humanos de acordo com a sociedade em que estava sendo praticado a escravização.
certo? No que tange à escravização na África, vamos observar a escravização doméstica. Acompanhem comigo. Vamos observar, escravizados eram obtidos principalmente por meio de guerras, certo? Por quê? Porque havia a prática de guerras intertribais. É importante nós lembrarmos que na África não havia a ideia de nação. Então, as guerras intertribais, elas aconteciam por conta das etnias diferenciadas. Então, quando um grupo, né, quando uma etnia ganhava uma guerra, a etnia que perdia automaticamente ficava na condição de escravizado, certo? Nesse contexto da África, vamos observar, né, que essas pessoas trabalhavam na agricultura e em serviços domésticos. Na sociedade africana, no contexto da África, vamos observar que esses negros escravizados, né, que esses escravizados, eles não eram uma força de trabalho qualquer. Eles eram justamente uma mão de obra a mais na agricultura, uma mão de obra a mais em campos de batalha, uma mão de obra, uma pessoa a mais que vai ajudar aquela comunidade, certo? No que tange ao alvo, né, dessa escravização doméstica, vamos observar que eles vão preferir, né, as mulheres e crianças. Por quê? Pois não ofereciam muita resistência à condição de escravizado. Então, esses dois grupos, mulheres e crianças, eram os preferidos na prática da escravização doméstica na África, certo? As mulheres geravam novos filhos, que nasciam livres e não escravizados. Nesse momento, também vamos verificar que os escravizados tinham direito, olha só, à propriedade da terra e ao casamento. Então, dentre todos os contextos de escravização, essa escravização doméstica, ela vai dar direitos justamente a essa pessoa que está na condição de escravizado, ok? Como, por exemplo, a propriedade de terra. Esse escravizado ele pode ter um território, uma área para que ele pudesse cultivar seu próprio alimento, e também poderia haver o casamento. Detalhe, nesse momento, né, as mulheres que na condição de escravizada que geravam filhos, esses filhos eles não eram considerados escravizados, e sim livres. Então, por isso, mais um motivo para que esses territórios, né, no caso essas nações, preferissem as mulheres, até também para aumentar o poder de influência. Quanto mais pessoas eles tivessem, né, sob seu domínio, maior seria o poder de influência daquele grupo, né, daquela etnia. Então, isso são características particulares da escravização doméstica na África. Lembrando, certo? Nesse momento, né, dessa escravização, não há um caráter comercial que vai ser agregado a essa prática de escravização, ok? Então, vimos as características principais da escravização doméstica. Agora vamos observar a escravização islâmica. Acompanhem comigo. Acontece ou começa no século VII, com a chegada dos árabes na África. Nesse momento, vamos observar novas relações econômicas. Há também o comércio de escravizados. Olha só, já contrapõe a prática da escravização doméstica, ou seja, esse sistema, né, com a presença dos árabes, com a presença de uma nova religião também no território africano, vamos observar que a prática da escravização vai ter um caráter comercial, ou seja, vai ter uma ideia de lucratividade. E vamos observar também que haverá uma mudança na lógica do escravismo. O que antes era uma prática comum, era uma prática natural entre eles, agora vai ter também uma lógica mercantil, uma lógica lucrativa para esse comércio de escravizados, certo? Vamos observar também a cultura árabe, que não permite a escravização de muçulmanos. E nesse momento, vamos observar uma grande adesão ou conversão dos negros africanos
para a religião islâmica, né? O que eles falam, né? Que não é necessário, não vamos permitir que os próprios muçulmanos escravizem muçulmanos, até porque já tem aquela ideia de que eles fazem parte de uma mesma organização religiosa, de uma instituição religiosa. Então, eles não podem escravizar os seus pares, ou seja, aquelas pessoas que têm as suas mesmas convicções, diferente do que acontecia na doméstica, né, em que havia a prática de escravização, porém eles não tinham aquela ideia de unidade, de fraternidade entre eles. Essa concepção, né, vai mudar justamente com a chegada dos árabes à região, em que eles vão se reconhecer como pertencentes ao mesmo grupo social. Então, por isso que eles não vão permitir a escravização de muçulmanos, certo? Vamos observar também a islamização da África subsaariana. O que seria isso, professora? Haverá a implantação, né, da religião muçulmana. Quando se fala de islamização, é justamente levar a religião islâmica. E quem pratica a religião islâmica é conhecido, é chamado de muçulmanos, certo? São palavras aí sinônimas, ok? Então, vamos verificar a conversão dos africanos ao islamismo. Os árabes buscam mão de obra escravizada, contribuindo para o desenvolvimento do comércio no continente africano. Que tipo de comércio vai ser esse? O comércio da escravização de negros, certo? Então, a escravização doméstica, ela vai ser substituída pela escravização comercial, que vai ser altamente lucrativa. Então, olha só, né, nós temos aí dois contrapontos principais, né? Enquanto a doméstica, nós temos ali a prática da escravização como uma forma comum, natural entre os africanos, a islâmica já vai vir com aquela ideia de lucratividade, ou seja, vamos pegar novos negros, né? Vamos favorecer essas guerras intertribais. Esses prisioneiros agora vão ter um caráter comercial e nós vamos lucrar com esse comércio. E nesse intervalo de tempo, vamos observar a conversão de muitos negros à religião islâmica, né? Mas qual era o principal motivo? Um dos principais motivos, vamos dizer assim, né? Era justamente eles não estarem na condição de escravizado, ok? Então, essas são características básicas entre esses dois tipos de escravização, tanto a doméstica quanto a islâmica. Acompanhem comigo. Escravização na África após a chegada dos portugueses. Então, temos a presença de especialistas que vão passar a capturar e aprisionar africanos para serem escravizados e enviados a outros continentes. O tráfico negreiro ocasionou diversos conflitos internos na África. Além disso, vamos observar, né, que há dois reinos, né, vamos dizer assim, impérios, reinos, melhor dizendo, que vão adotar o tráfico negreiro, que é Axante e Daomé. Esses dois reinos, eles vão aproveitar essa ideia de alta lucratividade com o comércio do tráfico negreiro e vão aumentar a sua área de influência. Nós temos aqui, né, um mapa que representa alguns reinos africanos. Temos Gana, como vocês podem ver aqui, Gana, Mali, Songhai, Assante ou Axante, né, Daomé, Benin, Cânem e Borno são territórios, né, são reinos africanos, e dentre eles o que merece destaque nesse contexto de adotar o tráfico negreiro vai ser Axante e Daomé, certo? No que tange à escravização cristã, vamos observar que o Papa Gregório I, ele vai reconhecer a instituição da escravidão como parte do sistema social vigente. Durante muito tempo, né, existia essa ideia da prática da escravização. Então, num contexto particular, específico, os cristãos, a Igreja Católica, ela vai permitir a instituição, né, da escravidão. Até porque, né, eles acreditavam
que a partir do trabalho exaustivo a pessoa poderia ter a sua salvação, certo? Vamos verificar também que eles utilizavam, né, de escravos muçulmanos, né, para a escravização. Então, eles capturavam esses escravizados muçulmanos e automaticamente utilizavam eles na prática da escravização. Em 1435, vamos observar o ensino católico que vai se voltar contra certas formas de escravatura. Professora, como assim, né? A senhora acabou de dizer que a igreja ela era a favor da escravização. Sim, durante um certo momento a igreja ela vai ser a favor a essa escravização, vai dizer que as pessoas, né, no caso ali os negros africanos, eles podem estar na condição de escravizados, sim, porém, para quê? Né? Para justificar a salvação daquelas pessoas. Principalmente quando esses negros capturados, eles eram muçulmanos. Só que com o passar do tempo, a visão da igreja ela vai se modificar um pouco. E aí eles vão começar a adotar uma nova visão. Vamos dizer assim, particularizando, né, as formas que devem ser aplicadas à escravização. Certo? Acompanhem comigo o texto. Bulas papais condenavam a escravização injusta e os maus tratos aos nativos americanos. E os jesuítas tentavam aliviar o sofrimento dos escravizados nativos americanos. Então, olha só, com esse texto que nós acabamos de ler, vocês podem observar a mudança de visão da igreja. Então, havia a prática da escravização, mas nem todos estavam inseridos nessa prática, né, de escravização adotada pela Igreja Católica. Então, eles justificavam quem poderiam ser escravizados. Então, no caso dos nativos americanos, era no contexto da guerra justa, era no contexto de guerras, né, entre os colonos e os jesuítas e os indígenas. Então, nesse caso, a escravização ela era permitida, certo? Então, vimos a questão da escravização, agora vamos observar como estava organizada a política e a sociedade africana. Então, a princípio, havia os povos nômades com o estabelecimento de clãs ou tribos. O que isso quer dizer? Eles não possuíam um governo estruturado, não possuíam reis, nem chefes permanentes. Nesse contexto, vamos observar que os ibos, né, vão ser grupos étnicos presentes na África e eles são um dos únicos grupos étnicos nesse território que nunca tiveram uma liderança centralizada. Mas isso não quer dizer que eles eram desorganizados, certo? Então, nós temos a presença dessas estruturas nômades. Quando se fala de nômades, são aquelas pessoas que vivem migrando de um local para outro de acordo com os benefícios que o território vai lhe oferecer em relação à sua subsistência. Porém, nós temos também uma outra forma política e social africana, que é justamente com a presença de sociedades hierarquizadas, onde nós temos a presença de nobres, plebeus, estrangeiros, escravizados, homens e mulheres, onde cada qual conhecia o seu lugar. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa estrutura hierarquizada ou numa sociedade hierarquizada, essas pessoas elas vão ter o seu local para desenvolver determinada atividade social. Então, essa hierarquia serve para organizar a sociedade. Esse tipo de organização conta com sistemas de conselhos de anciãos e de administração para controlar as tribos com áreas de influência. Então, nós temos aqui uma imagem que representa a cidade de Luongo, no Reino do Congo. É uma gravura alemã do século XVIII e mostra justamente como é que estava, né, a distribuição social desse território, certo? Então, observem aqui, nesta imagem, que tem justamente a presença dessa cidade. Em relação à economia e à religião africana, o que nós podemos observar? Eles praticavam a agricultura e o extrativismo vegetal. Havia a comercialização de minério, que era um dos pilares da economia, certo? Nesse contexto, o Império de Gana
é um dos maiores comércios auríferos do continente africano, do território africano, e o Império do Mali fazia o comércio de sal, ouro, especiarias e couro. Então, de acordo com a historiografia, um dos reinos mais grandiosos e ricos da história mundial seria o Império de Gana, porque eles praticavam comércio aurífero e ganhavam com isso, certo? A maioria dos povos africanos acreditavam em um Deus único, criador, maior e distante do homem. Havia também culto às forças da natureza que ganhavam personalidades humanas, que são conhecidos como orixás. Então, dentro da organização política, econômica, social e religiosa dos africanos, vimos que eles praticavam agricultura, o extrativismo vegetal, o comércio de ouro, né, de sal e outros gêneros que fossem lucrativos a eles. Havia estruturas organizadas e estruturadas hierarquicamente, porém havia também estruturas mais voltadas para as tribos, para o nomandismo, em que não havia um governo centralizado, certo? Em relação à estrutura política, econômica, social, religiosa dos povos ameríndios na América do Sul, acompanhem comigo. Eles eram organizados em grupos tribais. Nem todos os grupos constituíram um estado. Sociedade dividida de acordo com o sexo, ou seja, de acordo com o gênero. A base econômica era a agricultura, caça e pesca. A ausência de escrita e a presença de religiões politeístas baseadas em elementos da natureza. Então, na América do Sul, vamos observar que não há um estado constituído como os europeus estavam acostumados a enxergar, a ver, né? Eram organizados em grupos tribais, ou seja, haviam muitas tribos indígenas no território da América do Sul. Nem todos esses grupos eles formavam um estado unificado, certo? Por quê? Porque eles eram organizados em tribos. A sociedade era dividida de acordo com o sexo, ou seja, com o gênero. Cada gênero fazia um determinado tipo de trabalho, onde homens se dedicavam à caça, as mulheres à agricultura e também às práticas domésticas. A base econômica vai ser principalmente a agricultura, lembrando que essa agricultura ela vai ser de subsistência, a caça e a pesca. Não praticavam a escrita, o que torna difícil o conhecimento desses grupos da América do Sul, certo? E eles praticavam o politeísmo, em que se baseava na crença em elementos da natureza, ok? Em relação à estrutura política, econômica, social e religiosa dos povos ameríndios, mas agora na América do Norte e Central. Vamos observar a presença de impérios chefiados por imperadores. Olha só, a organização agora vai ser diferente do que acontecia na América do Sul. Temos o império já formado, né, imperadores assumindo a função social de organizar aquele território. Uma sociedade hierarquizada, uma economia baseada na agricultura e domesticação de animais, e eles eram politeístas. Então, em relação ao continente americano, nós temos a principal diferença é que na América do Sul eles não constituíram um reino, todas as unidades sociais não constituíam um reino, ou seja, um estado centralizado. A exceção na América do Sul é justamente o Império Inca, mas no restante do território da América do Sul, vamos observar a presença de grupos tribais, e cada grupo vai ter a sua própria organização. Já na América do Norte e América Central, vamos verificar a presença de reinos constituídos, de impérios grandiosos, de impérios ricos, com uma organização social estruturada e hierarquizada, onde cada um vai ter a sua função social e vai, vamos dizer assim, ajudar no desenvolvimento daquela região, certo? Nesses territórios da América do Norte e América Central, vamos verificar também um desenvolvimento arquitetônico também grandioso nesses territórios, certo? Então, chegamos ao final dessa revisão e até a próxima.